Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo, nós vamos ter a nossa aula sobre inequação produto, dando continuidade ao estudo das inequações do segundo grau. E isso é um aprofundamento para que vocês no ensino médio não tenham dificuldades nesse assunto. Vamos entender um pouquinho o que é a inequação produto. Então, é toda inequação onde vai aparecer a desigualdade, que pode ser maior, menor, maior igual ou menor igual, e que está escrito através de um produto entre polinômios. Esses polinômios podem ser um polinômio do segundo grau ou um polinômio do primeiro grau, ou dois polinômios do segundo grau, ou dois do primeiro grau, mas como nós estamos estudando as inequações do segundo grau, vai aparecer sempre uma inequação do segundo grau. E não precisa ser só dois produtos, podem ter mais fatores polinomiais nesse produto. Bom, sendo assim, o que eu tenho que fazer para resolver essa inequação produto? Basta separar em duas equações para que nós achemos as raízes dessa equação. Então, eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Nós vamos achar, então, a raiz da equação do segundo grau, x² menos 4x mais 3, e vamos achar também a raiz da equação do primeiro grau que nós temos aqui, x menos 2. Então, fazendo a primeira inequação, nós vamos ter x² menos 4x mais 3 igual a zero. Então, isso é uma equação do segundo grau completa e nós vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro, vamos calcular o discriminante, que é o delta. Então, lembrando, o delta tem a sua fórmula b² menos 4ac. E nós já sabemos que o b é o termo que acompanha o x, né? O a é o termo que acompanha o x². E o c é o termo independente, aquele que não tem x nenhum. Ou a variável, porque essa variável pode mudar, não necessariamente ser o x, pode ser qualquer outra letra do alfabeto. Nós temos que identificar quem é essa variável e aí sim identificar quem são os termos da equação. Então, b² seria menos 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes o a. O a, quando não tem nada, é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Vezes o 3, que é o c, 12. Então, menos 12. Então, nós temos aqui que o delta é igual a 4, fazendo a continha. Usando a fórmula de Bhaskara, nós temos que x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b. O b é menos 4. Então, menos o menos 4, 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4. Então, aqui a raiz é 2. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Tudo isso que eu estou falando, nós já temos no canal, né? E se vocês clicarem no botão aqui em cima, vocês vão assistir a aula de equação do segundo grau, para poder lembrar as fórmulas, a forma de resolver, como que se resolve uma equação do segundo grau. Dá uma paradinha no vídeo, vai lá na aula de equação do segundo grau, aprendam, lembrem, né? Retomem o conteúdo e depois voltem para cá para poder resolver a equação do segundo grau que nós temos aqui. Com isso, vai facilitar muito a vida de vocês. Por quê? Porque, vejam bem, se vocês já memorizaram e já aprenderam bem essa forma de resolver a equação do segundo grau, vocês vão resolver rapidamente quando tiver uma equação produto ou qualquer outra situação. Então, achando o valor de x, nós vamos ter o x1 ou x', do jeito que vocês quiserem chamar, seria 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. E o x2 ou x, duas linhas, né? Seria 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Então, as raízes da primeira equação, que faz parte da inequação produto, nós já encontramos. Agora vamos encontrar a segunda, que é x menos 2 igual a 0.
Sendo uma equação do primeiro grau, que também temos no canal, basta vocês clicarem no botão, fazer o mesmo procedimento, procurando assistir a aula, depois retoma aqui na nossa aula, vocês vão resolver essa equação passando o menos 2 para o segundo membro, e vocês vão ter que x é igual a 2. Bem simples. Agora é hora de fazer o esboço do trabalho todo que nós tivemos aqui, da primeira equação e da segunda equação. Esse esboço nada mais é do que o estudo do sinal da função do segundo grau, ou do primeiro grau. Basta também vocês acessarem no canal e vocês vão assistir aula de equação, de estudo da função do segundo grau e estudo da função do primeiro grau. É bem simples, fácil, e depois vocês podem retomar aqui. Nesse momento eu vou aplicar a bitolinha, a forma prática de fazer isso, para que a gente não fique tendo que raciocinar função crescente, decrescente, uma série de coisas que é tão complicado para poder resolver uma coisa tão simples. Então vamos lá. Na primeira, o esboço sobre o eixo do x vai ser 1 e 3. Então eu tenho o 1 e eu tenho o 3. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho mesmo sinal de A, contrário ao sinal de A e mesmo sinal de A. O que é isso? Por ser uma equação do segundo grau, antes da primeira raiz, eu uso o mesmo sinal de A. Quem é o sinal de A? É o termo que acompanha o x ao quadrado na inequação. Entre o 1 e o 3, né, entre as duas raízes, eu uso o contrário sinal de A. Quem é o contrário sinal de A? É o mesmo A que acompanha o x ao quadrado. E depois o 3, o mesmo sinal de A. Já já nós vamos escrever esses sinais. Estou fazendo isso só para vocês recordarem. Depois, a segunda, que o esboço também sobre o eixo do x é x igual a 2, o valor que nós encontramos. Então, 2 está entre o 1 e o 3. Sendo uma equação do primeiro grau, a bitolinha é contrário de A antes do 2, mesmo de A depois do 2. Então, o A também é o termo que acompanha o x. Então, o contrário aqui seria menos e o mesmo aqui seria mais, né? Porque o x aqui tem o acompanhante dele, o valor 1, que é positivo. E aí, nós vamos ter a multiplicação, não é intersecção, porque nós temos aqui uma inequação produto. Então, é uma multiplicação entre 1 e 2, né? E aí, nós vamos montar também o resultado aqui. E nesse resultado vai aparecer o 1, vai aparecer o 2 e vai aparecer o 3. Agora, nós aprendemos no estudo do sinal das funções, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, e lá nas inequações, que quando nós usamos a desigualdade, o elemento que compõe a raiz é bola aberta ou bola fechada, conforme o sinal. No caso aqui, o nosso sinal, ele é maior, então ele não tem o igual. Se ele não tem o igual, então essa bolinha é aberta nessas raízes. Então, aberto no 1, aberto no 3, aberto no 2. Portanto, no resultado vai aparecer aberto no 1, aberto no 2 e aberto no 3. Bom, vamos escrever os sinais de acordo com a análise. Então, nós vemos lá, antes do 1, na primeira, é o mesmo sinal de A. Como a gente viu, o A é um número positivo, ele é 1, ó, ele é positivo. Então, mesmo de A mais. Contrário, que é no meio, é menos. E o mesmo mais. Na segunda, que é o 2, nós temos antes do 2, contrário, menos, porque o A aqui é 1, então 1 é positivo, então contrário, menos. E depois o 2, mais, porque é o mesmo de A, então mais. O resultado é o produto, então nós vamos multiplicar o 1 pelo 2. E na regra de sinais, que nós também já aprendemos, quando nós tivemos lá o estudo de expressões, né, resolução de expressões numéricas, eu dei uma base para vocês de fazer a multiplicação, a adição,
né, de números positivos e números negativos. Então, se vocês puderem, vão lá também e aprendam um pouquinho sobre regra de sinais. Se não, prestem atenção aqui e vocês logo vão captar e entender. Então nós temos aqui produto, mais com menos, sinais diferentes, menos. Menos com menos, sinais iguais, mais. Menos com mais, sinais diferentes, menos. Mais com mais, sinais iguais, mais. Pronto. É simples assim, não tem segredo nenhum. O segredo é só saber que sinais iguais, o resultado é positivo na multiplicação, e sinais diferentes, o resultado é negativo na multiplicação. Nós precisamos de resultados positivos. Por que positivos? Porque o produto aqui tem que ser maior que zero. E todo número maior que zero é um número positivo. Se ele tem que ser positivo, para nós aqui só vai resolver os resultados que estiverem entre 1 e 2 e os resultados que estiverem acima do 3, que é onde nós vemos o sinal positivo. Então, o nosso x está aqui no meio. Portanto, nós temos condições de responder o conjunto solução dessa inequação produto, que é um x que pertence aos números reais, porque estudamos os números reais, tal que, num primeiro momento, ele está entre 1 e 2. Então, ele é 1 menor que x menor que 2. Ele está entre 1 e o 2. Se ele vem antes, ele é maior que 1. Se ele vem antes do 2, ele é menor que 2. Antes do 1, maior que 1. Ou, lendo ao contrário, o 1 antes dele, ele é menor. Ou, o x estando depois do 3, ele é maior do que 3. Basta visualizar. Vamos pensar aqui, 4, 5, são todos números maiores do que 3, né? Por isso, o x, considerando aqui, é maior do que 3. Essa é a resposta de uma inequação produto, bem simples assim mesmo. Vou passar no exercício para a gente corrigir na quarta-feira. Espero que vocês tentem pelo menos fazê-lo, para que a gente possa depois comparar, aprender um pouquinho mais. Aguardem um pouco que eu vou passar o exercício. Então, o exercício que eu estou propondo a vocês é: resolva a inequação x² menos 4 vezes x mais 1 maior que zero. Uma inequação produto para ser resolvida no mesmo modelinho, esquema do que nós fizemos. É um exercício que será corrigido na quarta-feira, quando nós vamos estar juntos novamente. Obrigada pela companhia de vocês. Inscrevam-se no canal, compartilhem com as pessoas que precisam e aquelas que querem rever o assunto em matemática. Divulguem o nosso canal, nos ajudem a fazer isso, isso vai manter o nosso canal. Curtam a nossa aula e até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada.